Hoje nós vamos estudar as razões trigonométricas. É o seno, o cosseno e a tangente, tá? Então, para isso, eu vou fazer um esboço de um triângulo retângulo. O triângulo retângulo tem um ângulo reto de 90 graus, que é esse símbolozinho, tá? E os outros dois ângulos são ângulos agudos, ou seja, menor que 90 graus. No triângulo retângulo, geralmente a gente coloca o A no ângulo reto, tá? O B e o C tanto faz. Então vamos pôr o B aqui e o C aqui. Pronto, depois que você pôs o A aqui no ângulo reto e o B e o C, você tem uma relação. A relação é o seguinte: o lado oposto ao ângulo reto, a gente vai chamar de A minúsculo. E o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, tá? Os outros dois lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos. Então, hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. E aqui você tem o cateto e cateto. Da mesma forma que o A você chamou de A minúsculo, o lado oposto você vai chamar de B minúsculo. Aqui você tem o vértice C e o lado oposto você vai chamar de C minúsculo, tá? Então essa ordem você mantém. A maiúsculo, A minúsculo, B maiúsculo, B minúsculo, sempre o lado oposto. Então aqui dá para você aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Só que a gente não vai trabalhar o teorema de Pitágoras. Eu só estou mostrando o triângulo retângulo. O que nós vamos estudar aqui são as razões trigonométricas, tá? Vamos conceituar cada uma delas. Então, quais são elas? É o seno, o cosseno e a tangente. Nós vamos estudar só essas três, que são as mais importantes. Então, primeiro, o que é o seno? O seno, a gente indica assim, seno, tá? O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, se eu quero o seno de um ângulo, é sempre o cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá? Vamos supor que eu vou querer o seno do ângulo alfa. Então, eu vou falar o seno de alfa é igual ao cateto oposto a alfa dividido pela hipotenusa. Quem é no caso aqui? Cateto oposto a alfa, tá vendo aqui? Ó, o cateto fica do outro lado, ao ângulo alfa, dividido pela hipotenusa. Nesse caso seria quem? B dividido por A. Tá? Agora, o cosseno do alfa também. O cosseno é o cateto adjacente a alfa
dividido também pela hipotenusa. O que é o cateto adjacente a alfa? O ângulo alfa é esse aqui, ó. Se esse lado maior que é a hipotenusa, o cateto adjacente é o lado que forma o ângulo, tá? Então ele forma o ângulo junto com a hipotenusa. Então isso é adjacente. Então quem é o cateto adjacente? É o Czinho dividido por Azinho. Por último, a tangente de alfa. A tangente de alfa, de um ângulo qualquer, no caso é o alfa, é o cateto oposto a alfa dividido pelo cateto adjacente a alfa. Então, a tangente de um ângulo é sempre o cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente. No caso, é B sobre C. Então, esse é o conceito de seno, cosseno e tangente. Vamos resolver um exemplo. Vamos considerar um triângulo qualquer. Aqui eu vou colocar o ângulo de 90 graus. Aqui vale 9, 12 e 15. E vamos descobrir quanto que vale o seno, a tangente e o cosseno do ângulo alfa. Tá? Então eu tenho os valores. Ó. Aqui é a hipotenusa e aqui são os catetos. Então vamos lá. Quem é o seno de alfa? O seno de alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aqui eu vou simplificar. 3 sobre 5. Tá? Agora, o cosseno de alfa é igual o cateto adjacente, que é o 12, dividido pela hipotenusa. Então, dividindo 12 dividido por 3 dá 4. 15 dividido por 3 dá 5. E por último, a tangente de alfa. A tangente do ângulo alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Simplificando, 9 dividido por 3 dá 3, 12 dividido por 3 dá 4. Aqui eu só simplifiquei, mas dependendo da questão, você tem que fazer a divisão, tá? Então aqui é só uma questão conceitual. Então agora, com esses conhecimentos, vamos resolver essa questão. A questão de concurso. Na figura abaixo, observa-se um triângulo ABC. É retângulo em A. Então, esse triângulo é retângulo em A. Tá? Qual dessas afirmações, então qual dessas afirmações
é verdadeiro, tá? Então vamos lá resolver. Você tem aqui um triângulo retângulo A, B, C. Como eu falei, no vértice A fica sempre aqui no ângulo reto. O B e o C tanto faz, tá? Aí vamos supor que aqui vale 3. 3 unidades. E aqui vale 4, tá? Então, qual dessas afirmações é verdadeira? O cosseno de B é igual a 0,8. A tangente de B é 0,75. A tangente de C é 1,333 e o seno de C é igual a 0,6. Você vai ter que calcular, tá? Primeiro, aqui você tem um A, aqui é o que? A hipotenusa, né? Aqui é o cateto B e aqui é o cateto C. Você tem que calcular a hipotenusa. Porque você vai ter o cosseno e o seno. Então você precisa do valor da hipotenusa. Então, para calcular o valor da hipotenusa no triângulo retângulo, você utiliza o teorema de Pitágoras. Então, quem é o A? A ao quadrado é igual. O B. Quem é o B? Se o B está lá, é esse ângulo, então o B é aqui. 4 ao quadrado. O C é aqui, então C é esse 3 aqui. 3 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 16 mais 9. A ao quadrado é igual a 25. A é igual a raiz quadrada de 25. A é igual a 5. Então, você sabe que esse lado aqui também vale 5. Pronto, você já tem o valor 3, 4 e 5. Então, vamos lá. Você vai ver se a letra A é verdadeira. Quanto que é o cosseno de B? Aí você vai calcular ó, o cosseno do ângulo B. Isso é o seguinte. O vértice B, quando você põe o sinal do ângulo, então você está querendo saber o cosseno aqui, ó, desse ângulo, tá? Então, o cosseno de B, lembra da definição? É o cateto adjacente ao ângulo B, que é 3, dividido pela hipotenusa, que é 5. Como os valores aqui estão decimais, você vai ter que dividir. 3 dividido por 5. 3 dividido por 5, 3 é menor, baixa o 0 e 0 com a vírgula. Dá 6, 6 vezes 5, 30. Para 30 é nada. Deu 0,6. Então é falso. Está falando que é 0,8. Letra B. A tangente de B é igual a 0,75. Vamos resolver para ver se vai bater. Quem é a tangente? A tangente do ângulo B é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. 4 sobre 3. Então não tem jeito, tem que fazer a conta. 4 dividido por 3 dá 1 vezes 3, 3 para 4, 1. 1 é menor que 3, eu baixo o 0 e a vírgula. Dá 3. 3 vezes 3, 9, para 10, 1. Então eu vou ficar baixando um 0 e uma vírgula. E sobra 1, ou seja, é uma dízima periódica. 1, 3, 3, 3, infinitamente. Tá? Então também é falso. Letra C. A tangente de C, do ângulo C, é 1,333. Então vamos lá. O ângulo C é o vértice C, esse ângulo aqui, tá?
Então, a tangente de C, ó, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, é 3 sobre 4. Então, vamos lá fazer 3 dividido por 4. 3 é menor, baixo zero, zero com a vírgula. 7. 7 vezes 4, 28, para 32. 2 é menor, eu baixo um zero. Como eu já baixei a vírgula, não precisa mais, né? 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Então, deu 0,75. Também é falso. E na letra D, o seno do ângulo C é igual a 0,6. Vamos ver. Quem é o seno? É o seno de C. É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Que é o cateto oposto? É 3 dividido pela hipotenusa, que é 5. 3 quintos já fiz aqui, deu quanto? 0,6. Então a resposta verdadeira é a letra D. Então, pessoal, é só uma questão para definir seno, cosseno e tangente. Tchau!